Então, vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, nós vamos ler os 15 primeiros versículos do capítulo 1 de Romanos. Amém? Achamos? Então diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu sangue, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o tempo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, versículo 12, isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Versículo 14, eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, vamos orar. Senhor, nós queremos continuar na Tua presença, como tem sido desde o início desse culto, para que o Teu nome, ó Pai, seja e continue sendo glorificado, porque essa é a razão de estarmos aqui, a glória do Teu nome. E pedimos, ó Pai, que agora pela Tua palavra o Senhor continue falando aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, ao nosso coração, e assim como diz a Tua palavra, que sejamos casa que foi feita na rocha e pratiquemos a Tua palavra, não só de ouvido, mas de ação. Pai, abre o nosso entendimento, coloca por terra tudo aquilo que venha nos distrair e continua falando pelo Teu Espírito, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Deus, ele é muito didático e muitas vezes, ou sempre, ele, como no Antigo Testamento, ele sempre dizia, através dos seus profetas, através dos homens de Deus, para que o povo repetisse a sua palavra dia e noite, para que ela então ficasse na mente e no coração. E é isso que nós devemos sempre fazer, estar repetindo e trazendo à tona e nos lembrando das coisas que estão aqui nesse livro, a nossa Bíblia. Então, eu gostaria essa noite, estar falando sobre, talvez, temas que
nós já conhecemos, mas é bom sempre repetir, para que nós estejamos sempre firmes em Jesus, na rocha, na nossa salvação, o nosso Redentor. E hoje eu gostaria de estar falando sobre a igreja, sobre o Evangelho e sobre a missão da igreja. Coisa que nós já ouvimos muitas vezes, mas eu gostaria de estar falando sobre esses 3 assuntos nessa noite. Nessas andadas, uma coisa que eu tenho visto é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o edifício que o cabeça é o próprio Jesus Cristo. Tem sofrido ataques de todas as formas, tem sofrido uma ação maligna a todo momento, tem sofrido por ideologias, por filosofias, por tramas, por formas e meios para tentar destruir a igreja, fechar a boca da igreja. Quando eu falo igreja, você sabe, não são as 4 paredes, sou eu e você. E isso tem feito com que a igreja, muitas vezes, tenha perdido um pouco da sua identidade como igreja, como corpo, como edifício, como tijolos que foram colocados e formaram essa construção, e formaram esse organismo, e formaram esse órgão que é a igreja, um ser vivo para servir ao nosso Deus. E na pessoa de Paulo, nós vamos encontrar algumas características dessa igreja que ela precisa ser novamente relembrada e firmada para que ela continue sendo igreja. E Paulo, nos primeiros versículos aqui da carta aos Romanos, ele coloca 2 palavras importantes. A primeira delas é que ele se coloca como servo, o escravo que não tem direito, o escravo do Evangelho. E Paulo ele tem uma relação muito pessoal com essa palavra servo, porque ele que perseguia a igreja, que queria fazer com que a igreja fosse morta, perseguindo aqueles que professavam a fé no novo caminho em Jesus Cristo, ele foi um dos precursores, ele foi uma das pessoas que tentou aniquilar, matar essa igreja. E essa palavra servo para Paulo tem uma relação muito forte na pessoa de Paulo e precisa ter uma relação muito forte para nós como igreja hoje. Nós não podemos perder a nossa característica de serviço do reino de Deus aqui nessa terra. Nós não podemos perder a característica daquele que veio servir ao rei desse reino aqui na terra. Nós não podemos perder a característica de igreja, de servir aqueles que estão do nosso lado e aqueles que estão fora da igreja. Nós não podemos perder a característica do serviço que nos foi dada como mordomos fiéis, que vocês conhecem muito bem a parábola. O Senhor que foi e deixou o seu servo cuidando da sua fazenda, e esse servo então, vendo que o dono dessa fazenda não vinha, começou então a maltratar os seus companheiros, e numa hora em que ele não esperava, então o servo daquela fazenda, o dono daquela fazenda veio e o encontrou fazendo isso. Que nós não sejamos esse tipo de servo que negligencia o papel do serviço que deve ser feito pela igreja de Cristo. Essa tem que ser uma relação muito pessoal nossa, como igreja, o papel do serviço que nos foi outorgado pelo próprio Jesus.
A segunda palavra que Paulo coloca e que nós como igreja precisamos ter isso forte é a palavra apóstolo. E isso é um chamado, é um compromisso ao serviço do Evangelho, como um dom que lhe foi dado. E essa é uma relação oficial de Paulo para com o Evangelho. Ele, o apóstolo, tendo essa forma oficial de se relacionar com aquilo que lhe foi outorgado. E a igreja precisa ter isso, muito forte. Hoje é claro que existem aqueles que são chamados de apóstolos, mas ninguém hoje é denominado apóstolo como no Novo Testamento. Nós temos sim esse dom apostolar da igreja que sai de onde ela está e vai até os confins da terra. O dom do apóstolo, o dom daquele que nega os seus próprios valores humanos e terrenos e começa então a entender os valores desse reino, do reino de Deus, onde o rei é Jesus Cristo. E nós, como igreja, nós não podemos perder essa característica da igreja apostolar, da igreja que sai de onde ela está e vai ao encontro daquele que está necessitado, da igreja que sai do seu ninho, para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar além das montanhas, além do horizonte, e começa a olhar para Jesus, o consumador de sua fé, e começa a entender a ordem que lhe foi dada como igreja, para ser um apóstolo, uma igreja apostolar, que sai para anunciar esse evangelho. E Paulo nos faz uma lembrança muito forte aqui nesses primeiros versículos, lá no versículo 2, de que como igreja nós não podemos perder também, de que alguém é anunciado não por mera filosofia ou por mera coisa que nasceu do nada, mas o que Paulo ele coloca aqui para nós é que esse Messias, o Salvador, ele foi anunciado, ele foi profetizado, ele foi dito, ele foi lembrado, ele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Esse Cristo não nasceu do nada. Esse Cristo, ele tinha o propósito, ele tinha uma razão para vir. E isso foi anunciado pelos profetas. Paulo, ele lembra a igreja, ele nos lembra de que esse Jesus, ele é plano de Deus, ele é o próprio Deus. E é fato, e é verdade, e nós precisamos viver isso, de que Jesus, ele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. E duas coisas importantes que nós vemos anunciada no Antigo Testamento sobre esse Jesus, que nós como igreja não podemos esquecer jamais, é de que esse Jesus, ele veio como divindade e como humano, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Mesmo na época de Paulo, essas duas questões fundamentais que formavam a igreja, elas foram discutidas, elas foram colocadas em dúvida. E muitas vezes não, e nos nossos dias, isso tem sido bombardeado de forma muito, muito pesada. Que verdade é essa? Verdade é muito relativo, o que é verdade para você não é para mim. Mas a verdade absoluta, pronunciada pelos profetas, os mensageiros de Deus, de que Jesus, ele é humano, nascido de uma mulher, no versículo 3, Deus se fez carne
para, com sangue derramado, nos livrar do juízo da ira de Deus, no versículo 18. E pela fé, recebemos a salvação em Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o versículo 16. Pela fé, Deus, o próprio Deus, precisou se tornar homem e derramar sangue, porque o preço do pecado era preço de sangue, sangue inocente, sangue puro, sem pecado, que eu e você não temos, que ninguém tem. O próprio Deus se fez homem, nascido de virgem, para pagar o preço por nós. A segunda coisa, mesmo sendo homem, ele é divino. No versículo 4, Cristo foi e é declarado Filho de Deus. A divindade dele, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, ele mesmo tomou a iniciativa de salvar a sua igreja. Não foi porque nós a merecemos, não foi porque eu mereço, ou foi porque você merece, mas foi plano e ação do próprio Deus. E todas as coisas que Deus planejou e Deus determinou em fazer, foi ação dele mesma, de criar o homem, de salvar o homem, de libertar o povo de Israel do Egito, de conquistar a terra. Isso tudo é obra do próprio Deus, sem a interferência do homem, porque é a ação dele como Deus divino, é obra dele como Deus divino. Ele mesmo tomou a iniciativa de salvar o homem, que é de graça, que é de graça. Não importa o que você faz ou o que você deixa de fazer, a salvação é única e exclusivamente ação da graça desse Deus que foi homem e é divino, que veio, morreu e ressuscitou para a glória dele. Aleluia! E essas verdades nós precisamos viver como igreja. Elas formam a nossa identidade de igreja, de corpo de Cristo, que reflete a justiça de Deus, representa o seu reino. A igreja precisa ser forte nesses dias, nesses momentos em que nós estamos vivendo, porque tudo está sendo feito para calar a boca da igreja, para calar e matar o corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender de que, como corpo dele, e ele sendo cabeça, a vitória já está garantida e proclamada e escrita nas Santas Escrituras. Amém? Glória a Deus. A igreja precisa viver o Evangelho que é Cristo. O Evangelho tem sofrido muitos ataques. E muitas igrejas, infelizmente, têm tentado mudar o DNA desse Evangelho. A própria igreja tem tentado mudar o DNA do Evangelho. E a gente vê muitos tipos de Evangelho. Nós ouvimos falar do Evangelho sem Cristo. Evangelho sem Cristo. Puramente social. O Evangelho onde a igreja ela está preocupada em encher a barriga das pessoas e elas vão para o inferno de barriga cheia. Igrejas que estão preocupadas em dar uma roupa limpa para aqueles que precisam e vão para o inferno todo engravatado. A igreja que está preocupada em fazer dela simplesmente um braço social. A igreja sem evangelho. Nós precisamos sim, como igreja, praticar as boas obras, mas como consequência da salvação de Cristo em nossas vidas. O que acontece nos nossos dias é que essas igrejas querem
equiparar o evangelho com o social. Isso não existe. O que salva, o que transforma o homem é o evangelho e não um prato de comida. O evangelho é que muda o nosso coração. O evangelho é que faz do pecador que estava condenado à morte ser um redimido, salvo pelo sangue de Jesus Cristo. O evangelho. Precisamos sim, como igreja, praticar as boas obras. Eu preciso praticar as boas obras, porque esses são os frutos do Espírito Santo na minha vida. Também. Segundo, o evangelho da prosperidade, que eu não preciso colocar aqui, puramente humanista. O evangelho que proclama e eleva a esperança imortal pelos bens adquiridos, não é evangelho. Aquela igreja que diz que você é ou não é, pelo que você tem, isso não é evangelho. É um engano. O terceiro, o evangelho sem igreja. E nós criamos um bando de consumistas espirituais, onde as pessoas, elas parecem que entram dentro de um mercado e começam a selecionar os produtos que elas querem. Hoje eu não quero ir para essa igreja porque eu não quero ouvir falar de pecado, eu vou naquela igreja porque eles falam só de coisa boa. Ou eu vou naquela igreja porque o louvor ali é um negócio assim extraordinário. E a gente acaba fazendo com que essa igreja seja um produto de supermercado e nós nos tornamos consumidores espirituais. Igreja sem evangelho proclama um evangelho desfigurado, e o evangelho desfigurado não pode transformar e salvar o homem. É a igreja que se faz clube social. E eu tenho visto pelo YouTube aí, o pessoal me manda umas barbaridades que eu fico assim, o que é que está acontecendo? Se faz de tudo, se dança, se canta, se faz, vira cambalhota. Mais do que um clube social. As pessoas vão para se divertirem. A igreja, ela nos torna um corpo. O evangelho também nos traz momentos de muita alegria, porque nós aprendemos e nós estudamos o que o Senhor tem feito por nós. Mas se quando nós entramos na igreja, nós não formos confrontados pelo evangelho, pela palavra, se essa palavra não nos incomodar, se essa palavra não nos fazer sentir pesados, porque nós confrontamos as coisas erradas que nós fazemos, tem algo errado. O evangelho terapêutico não convoca ao trabalho missionário. Deus é servo do homem. E quantas vezes, e a gente precisa disso, como é bom a gente saber como ser um bom esposo, não é? E alguém trazer um estudo bíblico para a gente, como nós tratarmos a nossa esposa, como tratarmos os nossos filhos, como sermos bons pastores, bons missionários, bons cidadãos. Mas quando isso toma todo lugar na igreja, aí esse Deus não é Deus, Ele é nosso servo, é nosso empregado, porque é Ele que faz o que nós queremos que Ele faça. O evangelho terapêutico. Mas o que é o evangelho? Então, o que é o evangelho? O evangelho reconhece o pecado e aceita o perdão em Cristo, reconhece e recebe a justiça de Deus. É tudo aquilo que Jesus Cristo fez para salvar o homem, Cristo divino e humano. É a reconciliação com Deus. O evangelho transforma
quando ele implode de dentro de nós e explode para fora. O Evangelho é tudo aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O alvo do Evangelho é a glória de Deus. E quando isso acontece, aí sim, nós vamos ser bons esposos, boas esposas, bons filhos, bons pastores, bons cidadãos, quando esse Evangelho é bem entendido. E você que está aqui hoje, que ainda não entendeu esse Evangelho, que ainda não conseguiu compreender esse Evangelho, saiba que é Cristo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho diz que Cristo morreu por nós. E o Evangelho fala que Cristo voluntariamente morreu por nós. Como o pastor Daniel muitas vezes tem dito aqui, com um amor incondicional. Porque Ele não espera nada em troca, porque nós não podemos dar nada em troca pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a não ser nos prostrarmos no chão, com o rosto em terra, e reconhecer que esse Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós não merecemos absolutamente nada, mas por causa desse amor incondicional, desse Cristo, do Evangelho que é Cristo, hoje nós estamos aqui, uma igreja santa, pessoas saradas, pessoas redimidas, pessoas sadias espiritualmente, pessoas que entendem que o que tem e o que você não tem é para a glória do Senhor. O verdadeiro Evangelho faz da igreja, como eu disse, um grupo de pessoas redimidas, sadias, comprometidas com esse Evangelho. Esse é o Evangelho que, como igreja, temos que proclamar. E para a gente terminar, a missão dessa igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez uma loucura por Cristo? Qual foi a última vez que você acordou de manhã assim, com aquela unção do Senhor e disse: hoje é o dia que eu vou fazer uma loucura por Cristo. Vou lá falar com o meu chefe, que Jesus o ama. Vou participar de um trabalho missionário da igreja. Vou fazer com que as pessoas no ônibus que eu pego todo dia, pelo menos tenham um folheto. Ou então na escola onde eu estudo, vou ter a coragem de fazer uma loucura e falar que eu sou crente. Porque não adianta você ser espião de Jesus onde você está. Você precisa refletir essa luz que está em você, que é Jesus. Que se você estiver com essa luz abafada, ela não vai iluminar nada. É por isso que ela está no alto, para iluminar tudo. Quando foi que você fez uma loucura? Qual foi a última vez que você fez uma loucura por Jesus? E a igreja, assim como Paulo, deve buscar a sua vocação missionária. Nós precisamos buscar essa vocação missionária. E não é só na Espanha, em Moçambique, na Ásia, mas na casa do vizinho, no amigo da escola, no rapaz ou na pessoa que senta do meu lado, no ônibus, seja lá no metrô. Nós precisamos, como está no versículo 10, ter a prontidão de ir e proclamar e anunciar o Evangelho. A prontidão de falar desse Evangelho, desse Cristo, a tempo e fora de tempo.
o nosso desejo de repartir e de servir uns aos outros, pelos dons espirituais que nos foi dado, compartilhar, dar e receber como corpo de Cristo, dentro da igreja e fora da igreja. A igreja deve cumprir a sua missão, com a consciência de que é devedora, como está lá no versículo 14, Paulo ele se sente devedor, e nós como igreja, detentores desse evangelho, conhecedores desse evangelho, nós precisamos ter esse sentido de dever, de anunciar esse evangelho, e precisamos ser destemidos, como igreja de Cristo, na proclamação desse evangelho, como está no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Destemida. Acho que eu já contei esse testemunho aqui. Onde nós trabalhamos, na Índia, nós trabalhamos com missionários indianos, com pastores indianos. E nós temos um projeto de plantação de igrejas. E um desses pastores, eles apanharam a esposa e o pastor durante 4 horas seguidas. 4 horas seguidas. Foram espancados. Foram internados no hospital. Fomos visitá-los. E nós dissemos para eles, nós precisamos remanejar você, nós temos que tirar você dessa vila, porque você está correndo risco de vida, o pessoal pode matar você lá, e a sua esposa. E ele então na cama do hospital disse, não, nós não vamos sair de lá, foi lá que Deus nos colocou, esse é o nosso campo missionário, e é lá que nós vamos continuar trabalhando, mas não tem mais. Nós estamos prontos para viver e morrer por Cristo. E eles saíram do hospital e voltaram para a vila. Voltaram para as pessoas que os espancaram. O sentido de dever, de serem destemidos, sem medo, de anunciar esse evangelho. Uma pesquisa foi feita, e a cada 100 cristãos, um compartilha a sua fé. A mesma pesquisa mostra que 85% das pessoas que disseram que o evangelho não precisa ser pregado, no final Deus vai dar um jeitinho. Nos Estados Unidos, por ano, são fechadas mais de quase 3 mil templos. E nós como igreja não podemos negar a nossa vocação, a nossa eleição. A desobediência tem um preço muito alto. Eu gostaria de terminar dizendo que nós precisamos resgatar a nossa identidade de igreja para pregarmos o verdadeiro evangelho e cumprirmos a nossa missão nesse mundo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu sei que nós passamos por momentos muito difíceis, simplesmente pelo fato de sermos cristãos. A coisa não é fácil, né? Mas eu gostaria que nessa noite nós não pensássemos tão somente nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Elas vão existir até que o Senhor venha. O que nós precisamos é nos tornar fortes e firmes nesse evangelho que é Cristo. Porque Ele vai tomar conta de nós. Ele tem tomado. Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que cuida de nós. Como foi dito hoje pelo pastor Alessandro, Ele é o nosso bom pastor.
Ele cuida das ovelhas, Ele morreu por nós. Mas nessa noite eu gostaria que você orasse pedindo para que Deus pudesse realmente usar você como igreja dele, que você pudesse entender o evangelho que você precisa pregar e que você cumpra essa missão de anunciar esse evangelho. Senhor, nós estamos aqui como tua igreja, como servos e servas diante de ti, Pai. Perdão, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e nos caímos nessa mazela de achar que o Senhor é que está a nosso serviço. Senhor, nos perdoa. Nós é que estamos a teu serviço como mordomos fiéis, para que a tua palavra seja anunciada, esse evangelho seja conhecido. Quantos realmente não conhecem esse Jesus? Quantos realmente estão nas trevas, escravizados pelo pecado? E eles precisam ouvir, e a tua igreja é o veículo que o Senhor tem usado para anunciar esse evangelho. Nós, eu, meus irmãos e minhas irmãs aqui, somos os veículos que o Senhor quer usar para que esse evangelho seja transmitido. Pai, nós nos colocamos diante de ti e pedimos perdão. Nos dá, ó Pai, ousadia, nos dá, ó Senhor, a determinação, nos dá de sermos destemidos e devedores desse evangelho. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.